Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 6, a partir do versículo 5. Abram as vossas Bíblias. Se você não estiver com a Bíblia aí, você pode acompanhar aqui no Data Show, tá bom? Quantos acharam, digam amém. Pouca gente, vou esperar mais 2 minutos. Todos acharam? Muito bem, irmãos. Gênesis capítulo 6, do versículo 5 até o 14, diz assim: O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra, e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mal. Então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra, e isso lhe pesou no coração. O Senhor disse: farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei. Destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam e as aves dos céus, porque estou triste por havê-los feito. Porém, Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. São estas as gerações de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Deus olhou para a terra e eis que estava corrompida, porque todos os seres vivos haviam corrompido o seu caminho na terra. Então Deus disse a Noé: resolvi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de violência por causa deles. Eis que eu os destruirei juntamente com a terra. Façam a arca de tábuas de cipreste, nela você fará compartimentos e a revestirá com betume por dentro e por fora. Vamos ver somente o versículo, capítulo 7, versículo 1. O Senhor disse a Noé: entre na arca, você e toda a sua família, porque reconheço que você tem sido justo diante de mim no meio desta geração. Amém? Senhor Deus e Pai, teu filho já orou, Pai, e eu te peço sabedoria do alto. Meu Deus, vem confirmar a oração feita aqui neste lugar e abençoa, Pai, cada vida que aqui está, e que essa mensagem, Pai, possa chegar a cada coração dos que aqui estão e aqueles que vão ver posteriormente, Pai, nas redes sociais, na internet, em nome de Jesus. Meus irmãos, hoje é o Dia dos Pais, onde se comemora, se festeja o Dia dos Pais, porque realmente ser pai é um papel de extrema importância na nossa sociedade. Que nós que fomos formada a nossa sociedade ocidental, formada dentro dos preceitos da Bíblia, que valoriza os papéis de pai, de mãe, dos filhos. Foi assim, irmãos, que nós fomos criados. E é por isso que nós valorizamos o Dia das Mães, valorizamos o Dia dos Pais. É por isso que nós temos esse prazer de família. E hoje nós estamos aqui para celebrar o Dia dos Pais, mas também, irmãos, aproveitando, dentro da palavra de Deus, fazermos uma reflexão do nosso papel como pai. Porque é importante, irmãos, tudo o que nós formos fazer, ser direcionado e orientado pela palavra de Deus. E nesse texto que nós acabamos de ler, irmãos, nós podemos ver aqui a história de uma família e de um pai exemplar. Porque Noé, ele conseguiu salvar a sua família da destruição pelo seu procedimento, pelas suas atitudes, pelo seu modo de viver.
Essa família, irmãos, vivia em meio a uma geração corrompida. Essa família, irmãos, vivia, irmãos, em uma geração que tinha prazer em praticar o mal. Era uma geração, irmãos, que Deus olhou e viu a maldade subindo até o seu trono de glória, e Deus se entristeceu e disse: esse ser humano que eu criei se tornou isso, eu vou tirá-lo da face da terra, vou exterminar. E assim também está vivendo a nossa sociedade nos dias de hoje, irmãos. A nossa sociedade, irmãos, é uma sociedade que está defendendo o aborto, crianças sendo mortas no ventre das mães. A nossa sociedade é uma sociedade que está defendendo a liberação de drogas, que tem destruído tanto as famílias. A nossa sociedade, irmãos, é uma sociedade que está indo contrário aos valores e princípios bíblicos do casamento de um homem e uma mulher. A nossa sociedade hoje, irmãos, e eu estava vendo isso ontem, eu não tinha visto ainda e fiquei abismado, porque a nossa sociedade, irmãos, ela agora está prestando culto para o diabo. Eu fui ontem lá no Rio Grande do Sul, mesmo passando por toda aquela tragédia, estão levantando uma imagem, irmãos, uma estátua em homenagem a Satanás. Gastaram 35 mil reais para a construção da estátua. Irmão, misericórdia. Misericórdia. Mas, infelizmente, irmãos, essa é a sociedade, irmãos, que nós estamos vivendo. Nós vimos agora, na abertura das Olimpíadas, irmãos, um escárnio com as coisas de Deus, um escárnio com a fé que nós temos, e isso tudo, irmãos, já é o espírito do anticristo que está no mundo, que está aí se levantando contra tudo que é de Deus, contra tudo que lembra a imagem de Deus. Mas nós, irmãos, somos a família de Deus. Nós, meus irmãos, vivemos os princípios da palavra de Deus. Nós, irmãos, valorizamos os ensinos das Escrituras, e nós podemos ver que tudo isso está apontando para a vinda gloriosa do Senhor Jesus, porque os dias são maus. Em Mateus 24, versículo 36 e 37, nos diz claramente que esse é os dias que nós estamos vivendo. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, onde a corrupção estava demais, o gênero humano estava imperando a maldade, assim como foi nos dias de Noé, e esses dias que nós estamos vivendo hoje, assim será também a vinda do Filho do Homem, do Senhor Jesus. Por que é filho do homem, pastor? Porque Jesus se fez filho do homem, morreu para que nós pudéssemos ser filhos de Deus. Ele deu a sua vida em favor das nossas vidas, e a vinda de Jesus está próximo, meus irmãos. O Senhor Jesus está voltando. Então, irmãos, assim como aquela geração, a nossa geração, elas têm características semelhantes. Vejamos bem. É uma geração, irmãos, a de Noé e a nossa, caracterizada pela maldade, irmãos. Lá em Gênesis 6:5, nós vimos que o Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra, e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mal. São os dias que nós estamos vivendo agora, irmãos. Nós estamos vivendo, irmãos, numa época de uma maldade tão grande, e nós não podemos nos acostumar, de pessoas, irmãos, tirando a vida dos outros e filmando para colocar nas redes sociais. Isso é uma perversidade, irmãos, isso é uma maldade sem limite, irmão.
O ser humano tirar a vida de outro ser humano já é algo extremamente que não era para caber na nossa mentalidade, irmãos. E ainda filma torturando, ainda filma matando, e ainda se gloria de estar fazendo aquilo. É porque a maldade do ser humano, irmãos, está extremamente grande aqui na nossa comunidade. Agora, recentemente, nós vimos aí, foi encontrado um corpo aí, tocaram fogo. Irmãos, isso é a maldade humana, irmãos, que nós estamos vivendo, irmãos. Essa geração, irmãos, como a geração de Noé, é caracterizada pela violência. Nós estamos vivendo dias de violência, irmãos. Nós estamos vivendo dias de maldades. Também a corrupção. A nossa geração também está mergulhada na corrupção, assim como a geração de Noé. E também, irmãos, a nossa geração, assim como a geração de Noé, está caracterizada pela incredulidade. Eu louvo a Deus pela sua vida, que está aqui esta noite, porque você está dizendo com a sua atitude, que você crê no Deus Criador dos céus e da terra. Mas a incredulidade está dominando a terra, irmãos. Como eu falei, as pessoas não têm mais o temor a Deus. Nos dias de Noé, irmãos, também não se tinha temor a Deus. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 2 ao 5, Pedro, ele nos dá uma lição muito grande, irmãos. 1 Pedro, capítulo 2 ao 5. Simão, assim como surgiram falsos profetas no meio do povo, esses são os últimos dias, haverá também falsos mestres entre vocês. Eles introduzirão heresias destruidoras, chegando a renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles, o caminho da verdade será difamado. Movidos por avareza, eles explorarão vocês com palavras fictícias, mas para eles a condenação decretada há muito tempo não tarda, e a destruição deles não caiu no esquecimento, pois Deus não poupou os anjos quando pecaram, mas lançando-os no inferno, prendeu-os com correntes de escuridão, reservando-os para o juízo. E ele não poupou o mundo antigo, mas preservou quem, igreja? Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo ímpio. Então, irmãos, assim como Noé que viveu num tempo difícil, nós também estamos vivendo, mas assim mesmo, em meio àquela geração, Noé, ele conseguiu salvar-se a si mesmo e toda a sua família, porque Noé era um exemplo de pai, um exemplo de líder na sua família, e pela a forma que ele viveu e temeu a Deus, ele conseguiu, irmãos, salvar toda a sua família. E nós, irmãos, os pais que aqui estão, esta noite, nós também devemos nos portar e ter Noé como exemplo para nossas vidas, para que nós possamos, irmãos, salvar toda a nossa casa, a nossa família, também dessa geração que está tão corrompida. E Noé, ele salvou a si mesmo e a sua geração, porque ele foi achado justo em meio à sociedade que ele vivia. E por isso, irmãos, eles entraram na arca. Mas como Noé, esse pai, conseguiu salvar toda a sua família. Então nós vamos ver aqui, irmãos, para que nós pais possamos também, irmãos, tomar o exemplo desse grande homem de Deus e possamos, não só aqueles que são pais, mas nós que somos cristãos, olhar para o exemplo de Noé, para que nós possamos, irmãos, sermos encontrados justos diante de Deus. Em primeiro lugar, irmãos, o que foi que Noé fez? Noé, ele levou a sua família a ouvir e crer na palavra de Deus. A primeira atitude de Noé foi essa. Ele levou a sua família a crer na palavra de Deus. Ele cria, porque Noé, irmãos, ele vivia num tempo que não chovia sobre a terra.
Mas quando Deus falou com ele a sua palavra, mandando ele construir a arca, ele creu. E ele fez com que sua família também cresce na palavra que Deus estava direcionando naquele momento. É assim que diz a palavra de Deus em Gênesis 2, do 5 ao 6. Gênesis 2, do 5 ao 6. Não havia ainda nenhuma planta no campo, na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado. Porque o Senhor Deus, olha só, não tinha feito chover sobre a terra, não tinha chuva na terra. E também não havia ninguém para cultivar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. O que eu estou querendo fazer com que você compreenda é que a fé de Noé era tão grande, irmãos, que Deus mandou ele construir uma arca, um navio, aonde não chovia, irmãos. Você já parou para pensar nisso? Deus disse, olha, eu vou mandar um grande dilúvio, mas não tinha chuva. Então, se Deus falou, mesmo que ele não estava vendo, mesmo que ele não via acontecer, ele creu na palavra de Deus. E tem mais, ele levou a sua família a crer na palavra de Deus, porque toda a família trabalhou com ele na construção da arca. Então, se nós queremos, irmãos, ter uma família abençoada, se nós queremos, irmãos, que a nossa família encontre-se justa diante de Deus, encontre a salvação, nós temos que crer na palavra de Deus, praticar o que Deus ordena, porque a palavra de Deus, irmãos, ela mesmo diz que ela é luz para o nosso caminho. A palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus é mais doce do que mel. A palavra de Deus é a verdade. E a palavra diz, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, se nós queremos uma família abençoada, nós temos que viver pela palavra de Deus. Amém? Eles não só creram, não. Eles praticaram. Eles foram construir. Quando Deus falou, a arca. E Noé, ele ensinou seus filhos e a sua esposa a crer naquilo que Deus falava. E se nós queremos ser pais abençoados, nós temos que levar a nossa família a crer na palavra de Deus. Amém? E aqui vai só uma pergunta retórica, você não precisa responder, mas você tem ensinado os seus filhos o caminho da palavra de Deus? A Bíblia diz, ensina a criança no caminho que ela deve andar, e quando ela for grande, não vai se desviar dele. Lá em Provérbios 22, 6. Então, o nosso papel de pai, em primeiro lugar, de ser sacerdote, é ensinar a palavra de Deus. Assim como Noé fez toda a sua família crer e praticar aquilo que Deus estava ordenando. Segundo lugar, irmãos, Noé, esse pai, ele ensinou pelo exemplo dele. O exemplo. Porque isso é muito importante, irmãos. Os nossos filhos, eles vão seguir o nosso exemplo, irmãos. Os filhos viram aqui na vida de Noé o exemplo constante de Noé, da fidelidade que ele tinha com Deus. E da mesma maneira os filhos seguiram o exemplo de Noé. A gente conhece muito bem aquela história, irmãos, de um pai que ele era viciado na bebida e ele ia para o bar e o filho ia atrás dele todas as vezes, ia seguindo o caminho do pai. E esse filho, por ele estar seguindo o caminho do pai dele para o bar, esse menino mais tarde se tornou um alcoólatra, porque ele estava seguindo os mesmos caminhos do pai, porque ele viu o exemplo do pai dele, e ele se tornou um alcoólatra. Mas os filhos de Noé viram o exemplo de um homem que temia Deus, e também seguiram o seu exemplo. E aí nós perguntamos, como tem sido o nosso exemplo para nossos filhos, irmãos? Como nossos filhos nos veem como servos de Deus, como os nossos filhos nos veem, a nossa fidelidade a Deus. Será que nós estamos priorizando mesmo Deus
as coisas de Deus, ou nós estamos priorizando outras coisas e não o reino de Deus? Será que nossos filhos, irmãos, estão nos vendo a gente ter compromisso com as coisas de Deus, orando a Deus, lendo a palavra de Deus? Nós estamos levando nossos filhos pelos caminhos de Deus, ou nós temos levado nossos filhos para outros lugares diferentes daqueles que têm a presença de Deus? Será que nós estamos escolhendo outros ambientes ao invés de trazer nossos filhos para um culto a Deus? Como nossos filhos têm visto o nosso exemplo? Você está mais preocupado que o seu filho seja um sucesso de popularidade no mundo, alcance sucesso no mundo, do que ser fiel a Deus? É isso que nós devemos meditar, irmãos. Nossos filhos, irmãos, eles vão seguir os nossos exemplos e não as nossas palavras, os nossos sermões. Quando eles verem o nosso procedimento, eles vão seguir o nosso procedimento. Amém, irmãos? Não sei se você já ouviu, né? Aqueles pais que às vezes devem muito, o cobrador chega na porta de casa, aí o pai, quando escuta a voz, se esconde, diz para o filho: diga lá que eu não estou em casa, né? Você já ouviu isso aí? Diga lá que eu não estou em casa. Que testemunho esse pai está dando para o filho, né? É isso mesmo, né? Que exemplo esse pai está dando para o filho. Agora, tem que ter cuidado, né? Que um dia um pai foi fazer isso para um meninozinho pequeno, né? Diga lá que eu não estou em casa. Aí o meninozinho chegou lá: ei, papai mandou dizer que ele não está em casa não, viu? Porque criança é verdadeira, né? Criança não mente não, né? Aí o menino chegou lá: ei, papai mandou dizer que ele não está em casa não, viu? Então, irmãos, nós devemos ser exemplo, assim como Noé foi exemplo para a sua família. Agora vejam bem, tem algo que nos chama a atenção na vida de Noé, irmãos, é que a palavra de Deus nos diz, lá no versículo 9, em Gênesis 6, que Noé andava com Deus. Noé andava com Deus, irmãos. Quantos querem ter aqui uma família abençoada, irmãos? O primeiro caminho, a primeira atitude é andar com Deus. Andar com Deus. São estas gerações de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé, o que, igreja? Andava com Deus. Agora, o que é mais interessante, irmãos, que Noé, aqui, ele está seguindo o exemplo de outro da sua família, do seu bisavô, que era Enoque. Porque a gente também vê em Gênesis 5, 24, olha como era o bisavô de Noé. Enoque andou com quem, irmãos? E não foi mais visto, porque Deus o levou para junto de si. Então, Noé andava com Deus, irmão. Se a gente quer ter famílias abençoadas, pais que estão aqui esta noite, a gente tem que andar com Deus, a gente tem que estar em comunhão com Deus, a gente tem que alinhar os nossos passos aos passos de Deus, alinhar a nossa vontade à vontade de Deus. Andar com Deus é uma conduta caracterizada pela comunhão e pela obediência a Deus. Se nós queremos, irmãos, ter os nossos filhos tendo um bom exemplo, nós devemos andar sempre com o Senhor, obedecendo à vontade dEle, orando quando vamos tomar as decisões na família, orientando através dos princípios de Deus. Isso é andar com Deus, irmãos. Não é andar pela sua própria vontade, o seu próprio querer, não. É orando, pedindo direcionamento a Deus. Os filhos vão ver isso, os filhos vão se espelhar nisso, os filhos vão ter a sua vida como exemplo. Nós precisamos, em meio a essa geração que está incrédula, nós devemos andar com Deus, porque nós cremos que esse Deus, irmãos, Ele é a
verdade para nossas vidas. Nós cremos que esse Deus, irmãos, é quem tem nos sustentado. Nós cremos que esse Deus é quem tem nos abençoado a nós e a nossa família. Amém ou não amém? Aleluias! E aí, irmãos, pelo exemplo, nós vemos outro passo aqui que Noé, ele conquistou. Porque pelo seu modo de proceder, Noé conquistou a submissão dos seus filhos. Não é, irmãos, muitos aqui da minha geração respeitavam os pais e obedeciam os pais, porque naquela época o negócio era sério. Era pelo medo mesmo, ou pelo terror. Porque se o pai mandasse alguma coisa e não se obedecesse, meu amigo, era o que tinha perto. Era pedaço de pau, era vara, era corda, era fio de ferro elétrico. E aí, o negócio era sério. Mas, irmãos, o que nós vemos aqui é que Noé, ele conseguiu a submissão dos seus filhos, foi pelo exemplo que ele procedia. A gente pode ver muito bem isso, irmãos. A Bíblia orienta aos filhos respeitarem os seus pais, se submeterem aos seus pais. Olha o que diz Provérbios, capítulo 1, versículo 8. Meu filho, ouça o ensino de seu pai. Tem filhos aqui esta noite? Porque se não tivesse, né, meu filho? Não despreze a instrução de sua mãe. Ou seja, ouçam os seus pais. Também a palavra de Deus nos orienta em Colossenses 3:20. Colossenses 3:20. Filhos, em tudo. Filhos, em algumas coisas obedeçam a seus pais, é? Filhos, obedeça a seus pais quando você consegue algum benefício, é isso? Filhos, em tudo obedeçam a seus pais, pois fazer isso é agradável diante a quem, irmãos? Ao Senhor. Olha só Efésios 6:1. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é o que, irmãos? Justo. Então, irmãos, a gente deve, como filho, obedecer nossos pais. E os pais devem conquistar essa obediência, essa submissão, pelas suas atitudes, irmãos. Os filhos de Noé, eles sabiam que o que o pai pedia a eles era um projeto de Deus, porque eles viam o relacionamento de Noé com Deus, e aí eles se submetiam à vontade do pai, obedecendo também a Deus, se mantiveram firmes, segundo a orientação de Noé. Tudo que Noé pedia, eles obedeciam na construção da arca. E tem mais, irmãos, os filhos de Noé respeitaram o seu pai, independente da idade que ele tinha. Porque se a gente for ver Gênesis 7:6, Noé já era bem velhinho, irmãos. Mas os filhos honraram e respeitaram o pai. Noé tinha quantos, irmãos? 600 anos de idade, quando as águas do dilúvio inundaram a terra. 600. Eu confesso aos meus irmãos que eu não tenho essa ambição e nunca vou pedir a Deus viver tantos anos assim, né? 600 anos. Eu só peço a Deus, eu sou humilde, só peço assim uns 120, 130, para mim tá bom, né? Amém? 600 anos não é muito, né? Mas 130 tá bom, tá não, irmão? Bem, né? Para a glória de Deus. Então, irmãos, independente da idade, os filhos honravam, obedeciam e se submetiam ao seu pai, porque essa é a vontade de Deus. E também tem outro ponto importante. Nós vimos, aliás, a peça já
já falou tudo. Eu só estou aqui na pregação acrescentando um pouquinho mais. Mas a peça foi sensacional, falou tudo. E na peça também aqui nós podemos ver, irmãos, e Noé, pelo seu procedimento, o seu modo de viver, irmãos, ele conseguiu algo que é maravilhoso, irmãos. Ele conseguiu ali a confiança e o auxílio da sua esposa, irmãos. Porque a esposa também estava com ele naquele projeto. Amém ou não amém? Ela não é muito falada não, irmãos, na palavra. Mas a gente pode aqui, irmãos, viajar no tempo e conjecturar um pouquinho. Imagina só, o marido chegar em casa e dizer o seguinte: minha filha, eu tive ali uma conversa com o Senhor, e Ele mandou eu construir uma arca, e nós vamos começar a fazer essa arca amanhã. Aí o que você acha que a mulher ia dizer? Não, meu filho, vamos lá, eu vou começar a preparar o almoço, levar o almoço para você, por menino lá, onde vocês estão trabalhando. Não, tudo bem, mas a mulher não duvidou daquilo que Noé falou, ela cooperou, irmãos. Vejam bem, irmãos, Noé chegou para ela e disse: olha, vai cair um grande dilúvio, vai alagar tudo, vai morrer todo mundo, mas o Senhor mandou a gente construir uma arca, para mim, para você, nossos filhos e nossas noras, e nós vamos escapar. Aí a mulher poderia ter pensado assim: mas espera aí, eu vou ajudar ele a construir a arca, mas vou deixar papai, mamãe, as minhas amigas, eu vou deixar... Não, o negócio está errado. Mas ela mesmo sabendo, irmãos, que viria um dilúvio, que levariam a todos, ela se prontificou em auxiliar o seu marido. Ela trabalhou duro antes e depois também, quando eles estavam dentro da arca, sendo levados pelas correntezas, porque ela ajudava a alimentar os animais, né? E ainda fazia comida, provavelmente, junto com as noras, de todos eles que estavam ali dentro da arca. E por último, irmãos, esse exemplo de pai que foi Noé, e é o que nós precisamos, pais, preste atenção aqui, já estou encerrando. Noé, irmãos, era um pai que ele era grato a Deus, e ele era alguém que adorava a Deus. Nós, pais, nós devemos pegar esse exemplo de gratidão a Deus, e nós devemos abrir mais os nossos lábios para sermos gratos. Qual foi o pensamento de Noé, irmãos, depois de passar um ano dentro da arca? Já parou para pensar? Um ano dentro da arca, quando ele desce da arca, passou um ano preso com animais, trabalhando, e quando ele desce da arca, irmãos, a primeira coisa que ele vai fazer, irmãos, é construir um altar para agradecer a Deus e adorar. Depois de ter passado a provação toda, ele pensa somente uma coisa: em adorar a Deus. Ei, pai, às vezes a gente reclama muito e é fácil, murmurar muito é fácil, da família, dos problemas, dos filhos, mas a gente tem que aprender a agradecer, adorar a Deus, agradecer a bênção do abençoador e o abençoador. A gente não pode só reclamar, a gente tem que ser grato a Deus em tudo. Amém, irmãos? Olha só, Gênesis capítulo 8, versículo 20. Quando ele desce da arca, Noé levantou um altar ao Senhor, e tomando de animais puros e de aves puras, ofereceu em holocausto sobre o altar. Ele levou a sua família a agradecer a Deus, a adorar a Deus. Então, nós devemos, irmãos, como pais, aprender a isso, a reunir nossa família para agradecer a Deus, nossos filhos, né? A gente tem que reunir, irmãos, sempre a nossa casa. Tem pais que nem na hora do alimento está agradecendo a Deus. A gente tem que agradecer a Deus em todos os momentos, irmãos. Levar a família a ser grata a Deus,
porque esse Deus, Ele é bom, irmãos. Esse Deus tem nos abençoado. Só por nós estarmos aqui, temos recebido a revelação da verdade e da salvação. Só em nós termos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, isso já é motivo de nós sermos gratos a Deus. Só em nós nos lembrarmos de onde o Senhor nos tirou, nos resgatou, e hoje nós estamos aqui, irmãos, felizes na presença de Deus, prestando esse culto a Deus. Nós já devemos ser gratos ao Senhor, porque nós já não somos mais quem nós éramos, porque agora nós somos novas criaturas, cheios da presença e do Espírito Santo de Deus. Então, meus irmãos, nós estamos hoje celebrando o Dia dos Pais e reconhecendo a importância desse papel na família e na sociedade. E nesse dia também, irmãos, estamos aqui tendo essa reflexão de como nós sermos pais melhores, porque a nossa tendência é essa. A palavra de Deus vai nos instruindo, a gente vai procurando ser melhor a cada dia, e que nós possamos ser pais assim como Noé. Como Noé, que salvou toda a sua casa, toda a sua família, entrou na arca e salvou. E que Deus continue, meus amados irmãos, nos dando sabedoria para governar a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos, com temor a Deus também, ainda mais, para continuar andando com Deus, assim como Noé andou, amém? E para continuar sendo exemplo para os nossos filhos, ensinando a palavra de Deus, ensinando o caminho da verdade, o respeito, a submissão, tanto dos filhos como da esposa, ganhando o respeito para ganharmos a submissão deles, no sentido, irmão, de serem cooperadores conosco. E que Deus continue te abençoando, para que você desenvolva esse chamado de pai, porque é um chamado, você que é pai, é um ministério, é o primeiro ministério que o Senhor nos concede. E você, filho que está aqui esta noite, ame ainda mais o seu pai, honre ao seu pai, não deixe para dizer ao seu pai que o ama depois que ele partir, não, dessa vida não. Honre ao seu pai, ajude o seu pai na velhice, o abrace, diga para ele palavras que você tem vontade de dizer, mas às vezes fica com vergonha, não sei do que. Não quando ele se for. Eu sei que muitos aqui já não tem mais o seu pai vivo entre nós, e dias como esse é um dia que se torna até triste, porque vem as boas lembranças do tempo que seu pai estava aqui entre nós. Mas eu quero dizer para você, esta noite, que mesmo que você não tenha o seu pai mais vivo entre nós, todos nós aqui temos um grande pai que está nos céus, olhando por nós, cuidando das nossas vidas, um pai que se importa conosco, um pai que tem cuidado da nossa casa, da nossa vida, e que nos ajuda também a sermos pais melhores, amém, irmãos? E que Deus continue nos abençoando como família do Senhor Jesus e nos nossos lares, para a glória de Deus. Vamos ficar em pé glorificando ao Senhor esta noite?